Fala aí galera, beleza? Gui Mané na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos 2. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a potência média, que também é conhecida aí na literatura como potência real, ou se você preferir também, potência ativa, que é o termo mais usado aqui. Você vai encontrar bastante em exercícios, né? Potência ativa, vai ter a potência reativa mais para frente, a potência aparente, a potência complexa. Tem um mundo de potências aí e nós vamos começar estudando a potência média. E pessoal, antes da gente começar, deixa eu te explicar rapidinho qual que é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é provar para você matematicamente como que nós chegamos na fórmula da potência média. E por que eu estou fazendo isso? Porque simplesmente, assim, quando eu estava na graduação, alguns professores, eles simplesmente jogavam a fórmula da potência e falavam, toma, calcula aí. Aí você fala, tá, beleza, calculei. Mas peraí, de onde vem esse negócio? E o engenheiro ele tem que ter essa curiosidade, né? De onde vêm as fórmulas? E é exatamente o conteúdo dessa aula. Se você ver o vídeo completo, basicamente você vai ter esse conhecimento. Eu vou passar esse conhecimento para você, você vai ver da onde que surge a formulinha da potência média, real ou ativa, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Belezura? Pessoal, vamos começar aqui então, começando com uma breve revisão da aula passada. Vamos imaginar que eu tenho um bipolo qualquer em um circuito, eu esteja interessado em conhecer a potência instantânea desse bipolo. Lembra da aula passada? Potência instantânea é aquela potência que depende de um determinado instante do tempo. E aí eu sei que nesse bipolo está caindo uma tensão, que eu estou chamando aqui de V de t, que vale Vm cosseno de ômega t mais θ, e por esse bipolo está passando uma corrente, I de t, que vale Im vezes cosseno de ômega t mais φ. Θ é o ângulo da tensão, φ é o ângulo da corrente. Belezura? E aí, recordando, o que nós fizemos na aula passada? Nós obtivemos a expressão da potência instantânea. Está aqui, ó, essa expressãozinha bem chata. E nós obtivemos essa expressão simplesmente fazendo o produto dessas duas grandezas aqui, ó, V de t vezes I de t. Brincamos ali com a matemática, né? Fizemos ali substituições trigonométricas e chegamos nesse trambolho feio aqui, nesse termo que nós chamamos de potência instantânea. E vamos analisar a potência instantânea antes mesmo de começar a falar da potência média, serve mais por uma revisãozinha, se você não viu a aula passada. Vamos lá, ó. Essa potência instantânea ela é dividida em dois termos. O primeiro termo depende do tempo e da frequência, certinho? Por que eu sei isso, pessoal? Quando eu olho para o argumento do cosseno, olha só o que aparece aqui. 2 vezes ômega t. Ou seja, você tem aí 2 vezes a frequência de excitação do circuito. Beleza? E tem um tempo aí, tem uma variável temporal. E é por isso que eu posso colocar aqui, ó, o P de t. Tá? A potência instantânea, ela depende do tempo. Belezura? E o segundo termo, se vocês observarem, ó, eu faço uma pergunta para vocês. Tem tempo aqui? Tem expressão temporal? Tem a variável tempo nesse segundo pedaço aí da potência instantânea? E a resposta é não. Vejam que esse termo depende somente das amplitudes máximas da tensão e da corrente e também dos ângulos da tensão e da corrente. Só lembrando que θ é o ângulo da tensão e φ é o ângulo da corrente. Beleza, só que é muito chato. Agora vamos começar a falar de potência média. Por que a gente trabalha com a potência média? Porque assim, ó, é muito chato alguém chegar e perguntar para você e falar assim, peraí, mas qual que é a potência nesse dispositivo aqui? Ah tá, mas a potência em que instante? Tá? Porque é exatamente isso que a potência instantânea faz, não é? Só que é meio chato, tipo, a potência no instante t igual a 5, a potência no instante t igual a 10. Mas eu não quero saber a potência em um determinado instante. Eu quero saber a potência. Eu quero um número que represente a potência. E a maneira de se fazer isso é usando o conceito de média. Belezura? É essa a ideia, pessoal. Qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Ó? Nós vamos pegar essa potência instantânea em um período, nós vamos integrar, vamos calcular a área dessa potência instantânea e vamos dividir pelo período, que é exatamente o contexto aí de potência média. Pego a potência instantânea, integro, calculei uma área, divido pelo período. É tipo, soma tudo e divide pelo período. Basicamente é isso. Esse é o conceito de média na matemática, né? Trazendo aí para esse assunto de integrais. Belezura? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a brincar aqui. E aqui é o seguinte, a gente vai estar trabalhando essencialmente com sinais periódicos. Se você observar aqui, ó, esse sinal P de t, ele continua sendo periódico. Por quê? Porque tem um termo que oscila no tempo aqui, com 2 vezes a frequência. E aqui só recordando, ó, sinal periódico tem que seguir
essa relaçãozinha aqui, ó, g de t é um sinal periódico. Se ele for periódico, eu tenho que g de t ele é igual a g de t mais t maiúsculo. Ou, se você preferir, é o tzão, né, pessoal? Porque é aquela história, você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você. Então eu olho para isso aí, não adianta, todo mundo pensa, é engraçado pra caramba, e tá aí g de t mais tzão. O que isso significa? Né? Significa que se eu pegar um sinal g de t, se ele for periódico, ele vai começar a se repetir após a passagem do período, que é o t maiúsculo aí. É basicamente isso que essa expressão está me dizendo. E se você reparar, eu já falei isso lá na aula de senoides, mas não custa nada recordar, que o nosso queridinho cosseno aqui, quer ver? Deixa eu só desenhar um pouquinho mais bonitinho, ó. O nosso cosseno, vamos desenhar um cosseno aqui bem rapidinho. Cosseno é um sinal periódico, né, pessoal? Ele se repete a passagem de um determinado tempo ou período, se você dizer ali. E o período de um cosseno todos nós sabemos que é 2π. Está aqui o período do cosseno, ó, que a gente vai chamar aqui de t maiúsculo, para não invocar ali a quinta série na nossa cabecinha. E vejam que a partir desse instante, estou fazendo um ponto aí para você, esse cosseno ele vai começar a se repetir. E eu vou fazer em verde aqui, ó, só para você ver que esse cosseno ele começa a se repetir novamente, mostrando aí que o cosseno é um sinal periódico. Está aqui mais um período desse cosseno. Beleza? Tá aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a média da potência média aí, basicamente. Né? A gente vai calcular a integral da potência instantânea. Eu falei média da potência média aí, perdão. Né? Só recapitulando, ó. Eu vou calcular a média da potência instantânea, basicamente é isso. Né? E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou integrar e depois eu divido pelo período. A fórmula da potência média é essa aqui, ó. É uma fórmula que aqui, essa é o caso mais geral. Eu vou colocar aqui para você rapidinho, só para fins, assim, para mostrar que existe, tá? Mas não é bem essa que a gente vai usar. Nós vamos usar um caso bem mais simples aqui, ó. A potência média, ela é representada assim, geralmente, ó, é um P maiúsculo, vou colocar um P maiúsculo, um tracinho aqui embaixo, como se fosse um vetorzinho, tá? Mas só para indicar que é média, né? Um valor médio aqui propriamente dito. Isso aqui é igual, olha só, a fórmula geral é essa, ó. 1 dividido por n vezes t, tá? Onde n aí é o número de períodos que você vai fazer a integração. Enfim, isso aqui, integral de t0, que é um valor inicial, vamos assim dizer, até t0 mais n vezes t. Tá aqui, ó, n vezes t. É isso que ele está fazendo, né, pessoal? E isso aqui é a integral da potência instantânea p de t dt. Basicamente é isso. Pega, soma tudo, vamos assim dizer, em n períodos e divide por n vezes o período. Basicamente é isso. Só que essa não é a fórmula que nós vamos usar. Nós vamos usar essa formulinha aqui, pessoal, ó, a potência média, que é a mais bonitinha, que você vai encontrar em livros aí também, em que inclusive os cálculos são feitos assim. Ó, eu pego, divido pelo período, basicamente eu vou fazer assim, ó, 1 dividido por t, onde t maiúsculo aqui é o período, vezes a integral de 0 até o período. Estou pegando a integral da potência p de t em um período dt. O que essa fórmula está me dizendo? Agora sim, vamos começar a trabalhar com ela. Ó. Eu estou integrando o sinal, estou calculando uma área da potência, é a área da potência instantânea no tempo, certinho? E aí eu faço isso em um período, beleza? Aí a ideia de sinal periódico vem daí, e aí depois eu divido pelo período. Esse é o conceito de média aqui na matemática, tá? Não é em circuitos, não, é na matemática aqui mesmo. Beleza? É exatamente isso que nós vamos fazer agora, pessoal. Vai dar uma conta bem chata da gente resolver, mas vocês vão ver, cara, que assim, é chato e legal ao mesmo tempo, porque vão acontecer coisas bem legais matematicamente, e vocês vão ver que legal. Tá aí, ó, eu deixei como cola a nossa potência instantânea, e vamos calcular aquele termo lá da tal da potência média, usando o conceito da integral. Agora, pessoal, vejam o seguinte, ó, a potência instantânea, ela se divide em duas, se você observar. Tem um sinalzinho de mais que eu destaquei ali. Eu vou ter duas integrais. Basicamente é isso. Lembra? A integral da soma é a soma das integrais? É isso que nós vamos usar aqui. Vamos calcular a primeira integral. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é 1 dividido por t. Lembra que o 1 sobre t, basicamente ele divide aí os dois termos. Tá? A gente vai aplicar uma distributiva, basicamente é isso. Do primeiro termo, vamos começar a falar desse termo aqui, ó. Desse primeiro termo agora. Vejam que ele tem ali um Vm e m sobre 2 que não depende da variável de integração, a gente está integrando no tempo. Então eu já vou pegar esse termo aqui, ó, só para a gente não perder tanto tempo, para não ficar escrevendo isso toda hora. Ó. Vejam que esse termo, Vm vezes m dividido por 2,
ele sai para fora da integral e agora sim, ó, integral de 0 a t, vamos colocar assim, ó, integral de 0 a t, daquele cosseno muito doido lá. Ó. Cosseno de 2 vezes ômega t mais θ mais φ. Tá aqui. E isso aqui tem um dt aqui na frente, né? A integral em dt, integração no tempo. Beleza, mas agora o segundo termo. Vamos analisar o segundo termo aqui, ó. Mas, agora, novamente, repetindo aquele termo da quinta série, né? O t maiúsculo aqui, 1 sobre t vezes, agora analisando esse termo aqui, pessoal, ó, analisando o segundo termo da nossa potência instantânea, vejam que tem Vm vezes Im sobre 2. Vou dar um copy-paste nele aqui mais uma vez, para não ficar digitando isso aqui toda hora, porque é um saco. E agora sim, vezes a integral. E eu vou, por padrão, colocar a integral lá no cosseno, o cosseno dentro da integral. Isso aqui vai ficar integral de 0 a t daquele cosseno. Deixa eu pegar só essa fórmula toda e jogar um pouquinho para a esquerda, só para caber todo mundo nessa tela. Beleza, agora sim, vamos pegar o cosseno de θ menos φ e vamos, a priori, jogar ele aqui dentro da integral e ainda tem um dt, que é a variável de integração, o dt, que é o elemento infinitesimal. Beleza, pessoal? E eu já adianto para vocês, ó, parece um resultado muito feio, e é mesmo, visualmente falando assim, é feio, só que eu já adianto para vocês, não podia ter acontecido um negócio melhor do que aconteceu aqui, tá? Isso aqui é muito fácil de resolver e eu já explico o porquê. Vamos começar pelo primeiro termo, que é esse termo aqui, ó, a integral desse cosseno muito doido. Vamos analisar o que eu tenho aqui, ó. Vamos olhar para a integral. Eu tenho, basicamente, o que é isso que eu estou marcando em vermelho para você? É a integral de um cosseno que oscila no tempo em um período. Cara, eu não preciso nem resolver essa integral. Eu estou pegando um cosseno que varia com o tempo, tá aqui, ó. Não importa que tem fase, né, θ, φ, tá meio feio, concordo. Não importa que tem esse 2 aqui, não importa nada. Eu estou pegando um cosseno que varia no tempo e estou integrando ele em um período. Quanto que dá essa integral, pessoal? A gente não precisa nem fazer o cálculo. Eu vou argumentar graficamente com vocês, ó. Vou fazer aqui o nosso cosseno, pegar aqui o cosseno, e nós sabemos que o período do cosseno ali é 2π. Vamos pegar o cosseno aqui, ó. Tá lá o cosseno, ele vai variando, tá no valor máximo, atinge um valor mínimo, e tá lá o cosseno bonitinho pra gente em um período, cujo período vale 2π. Tá meio feio esse cosseno aí, mas não tem problema. E olha só, o que a integral faz? Ela calcula uma área, não calcula? Ora, ela calcula uma área. E olha só, pessoal, se eu estou pegando no período, esse aqui é o período do cosseno. A gente acabou, a integral era no período, tudo bem? Tá aí, ó, a integral no período, 2π. Belezura? Então só marcando aqui para você, ó, a integral é no período. E se a integral calcula uma área, qual que é a área aí desse cosseno? E aí é simples, cara, olha só que fácil, ó. A área que eu estou pintando em rosa aqui para você, deixa eu somar essas áreas aqui, ó. Olha só, a área que eu estou pintando em rosa, deixa eu colocar uns pontinhos aqui para você identificar. A área que eu pintei em rosa é exatamente igual à área que eu vou pintar em azul claro aqui, tá? E o que você conclui com isso, cara? Eu tenho uma área A que é positiva e uma área B que é igual à área A que é negativa. Essa integral dá zero. Simples assim. Simples assim. Toda essa enrolação, demorei um pouquinho para falar, só para enfatizar que esse termo aqui, ó, ele vale zero. Vou meter um zerão aqui, ó. Olha só, essa integral ela vale zero. Cara, e tipo, olha que maravilhoso. Eu eliminei tudo isso aqui, ó. Eu eliminei esse pedaço aqui da minha potência média, certinho? E portanto nós ficamos só com esse último pedaço aqui, ó, o segundo trecho, o segundo pedaço aí da minha expressão. Por essa argumentação gráfica, acredito que tenha ficado claro, nós zeramos a primeira integral sem calcular a integral desse cosseno, que sairia por substituição, tal, mas matamos esse termo. E agora, portanto, a integral da nossa potência média é simplesmente essa integral aqui, ó. Nós temos que calcular essa integralzinha. E, pessoal, aqui, mesma coisa, cara. Não podia ser mais fácil do que isso. Eu acho que não tem como ser mais fácil do que isso. Vejam que, a priori, eu coloquei o cosseno dentro dessa integral. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Esse cosseno aí, ele depende do tempo? Não. Por que ele não depende do tempo? Ora, meu filho, você está vendo o tempo aqui, ó? Você está vendo a variável temporal nesse cosseno? Isso aí é cosseno de θ menos φ.
Moral da história, esse cosseno ele também pode sair para fora da integral. E a nossa integral ela vai ficar assim, pessoal. Ó. Já sendo um pouquinho preguiçoso e copiando os outros termos, ó, ela vai ficar assim, ó, 1 sobre t vezes Vm vezes m sobre 2 vezes o cosseno, olha só, tirando o cosseno para fora da integral. E agora sim, isso aqui se resume à integral de 0 a t de dt. E, cara, isso aqui é curso básico de cálculo, né? No primário, nos primórdios lá de cálculo, você aprende quanto que vale a integral de dt. A integral de dt é t, certo? E aí, aplicando o teorema fundamental do cálculo, ela vai ser t avaliado de 0 a t maiúsculo, tá? Para não invocar a quinta série aqui mais uma vez. E, portanto, pessoal, nós vamos ter a seguinte expressão. Ó. Isso aqui vai ser igual, vou copiar ali embaixo. Vou pegar e vou dar um copy-paste. Você pausa o vídeo aí e vai anotando no seu caderno. Vou dar um Ctrl+C, colar ali embaixo com um Ctrl+V e vai ser exatamente isso aqui, pessoal. Ó. Isso aqui vai dar, vamos abrir aqui um parênteses, ó. Aplicando já o teorema fundamental do cálculo, isso aqui dá tesão menos t. Tesão menos 0, perdão, ó. Tesão menos 0. Tá aqui, invocando a quinta série porque agora não teve jeito. Beleza, agora quanto que dá isso aí, pessoal? Olha só que belezura, ó. O t maiúsculo no denominador vai para casa do capeta com o t maiúsculo no numerador, muito fácil, e portanto nós acabamos de chegar na expressão da potência média, e a potência média deu exatamente isso aqui. Ó. A potência média ela é dada por Vm vezes Im dividido por 2, que multiplica cosseno de θ menos φ. Essa fórmula, pessoal, ela é muito famosa no mundo da engenharia. E agora eu queria fazer algumas observações com vocês a respeito dessa fórmula. A primeira delas é a seguinte: a potência média em um determinado bipolo do circuito, que é o que nós estamos fazendo aqui, ela depende das amplitudes máximas da tensão e da corrente e das fases da tensão e da corrente. Θ é o ângulo da tensão, φ é o ângulo da corrente. E ela não depende da frequência e nem do tempo. Isso é ótimo, né? Porque, tipo, eu vou começar a falar assim, ó, mas peraí, qual que é a potência desse determinado bipolo? Não, é tanto. Depende do tempo? Não. Olha que legal, é um número que representa a potência naquele dispositivo. E um período, logicamente, né? A gente calculou a integral da potência instantânea em um período, mas enfim, é um número que representa ali esse dispositivo, né? A potência no dispositivo. Essa potência, só para registrar, ela é conhecida como potência média. Vou escrever aqui, vai escrevendo também. Ela pode ser escrita como potência real. Esses três termos eles são úteis aqui para a gente. Ou potência ativa. Esse é o termo que a gente vai usar mais nas aulas. Principalmente quando começar a falar de potências, né, do triângulo de potências. Isso aí vai um pouquinho mais lá para frente. Certo? Isso é muito importante. Beleza, pessoal. Aqui nós já temos essa formulinha. E agora, só para fechar a aula, eu vou... antes mesmo de falar dos bipolos, né, eu tenho aqui um scriptzinho para a gente preencher rapidinho. Eu tenho uma observação a se fazer, que é com relação a esse cosseno aqui. Ó. Cosseno de θ menos φ. Θ é o ângulo da tensão, φ é o ângulo da corrente. Esse cosseno ele tem um papel muito importante e eu vou deixar isso mais claro nas próximas aulas. Esse cosseno aí, ele é o tal do fator de potência, que a gente costuma abreviar como FP. Fator de potência, tá? Eu vou dar, assim, mais pra frente nas aulas, nós vamos falar a respeito dele, qual que é o significado dele, mas já tenham em mente que o fator de potência é o cosseno de θ menos φ, onde θ é o ângulo da tensão e φ é o ângulo da corrente. E se você trouxer isso aí lá para as impedâncias, esse θ menos φ é o ângulo da tua impedância, tá? Isso é bem importante. Que assim, aqui em circuitos, nos livros, nos exercícios e tal, a gente chama de carga, tá? A carga ali está sendo alimentada por um gerador, enfim, ela tem uma determinada impedância. Esse termo, ele é bem famoso. Então a gente costuma dizer que o fator de potência é o cosseno do ângulo da carga, belezura? Ou, se você preferir, o ângulo é o cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Beleza? Isso das grandezas que estão passando por aquela determinada carga ou impedância. Fechou? E agora, pessoal, só para a gente finalizar a nossa aula, vamos trabalhar aqui com a potência média nos bipolos. Eu já deixei a potência média aqui, ó, a formulinha da potência média como colinha.
E qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Nós vamos analisar qual que é a potência média ou potência ativa, já começando a caminhar nesse sentido, a potência ativa em um resistor, um elemento puramente resistivo, depois em um indutor, que é um elemento puramente indutivo, tá? Ele não tem parte real, ele só tem parte imaginária, a impedância aí é puramente imaginária, e também em um capacitor, que também só tem partes imaginárias, não tem parte real. Isso aí é uma dica, porque vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Beleza, o que nós vamos fazer, pessoal? Cara, é só aplicar a fórmula. Vamos aplicar a fórmula para cada um desses elementos. E só lembrando, né, o resistor θ é igual a φ, a corrente está em fase com a tensão, acho que vale a pena comentar. No indutor, θ é igual a... aqui é φ é igual a θ menos 90. Lá era θ é igual a φ, beleza? Agora no indutor, ó, perdão, me confundi aqui. No indutor, φ é igual a θ menos 90. A corrente está atrasada com relação à tensão por um ângulo de 90 graus. E para o capacitor, φ é igual a θ mais 90. No capacitor, a corrente está adiantada da tensão por um ângulo de 90 graus. Vamos fazer a mesma coisa para os três elementos aqui, começando pelo resistor. Vamos calcular, ó. Quem que é o P, eu vou chamar a potência média ou potência ativa para o elemento resistivo, vou chamar de PR aqui. Vamos simplesmente calcular. PR vai ser Vm vezes Im dividido por 2, perdoem a letra aí, pessoal, que multiplica cosseno de θ menos φ. Vamos escrever o cosseno bonitinho aqui, ó. θ menos φ. θ é o ângulo da tensão, φ é o ângulo da corrente. Então vai ficar θ menos φ. Ora, mas θ não é igual a φ? Tá aqui, ó. Então eu vou substituir θ ali na expressãozinha. Se θ é igual a φ, isso aqui ficou cosseno de θ menos θ. E quanto que dá isso aí, meu filho? Quanto que dá isso aqui, ó? θ menos θ dá zero, tudo bem? Então ficou cosseno de zero. E cosseno de zero dá quanto? Cosseno de zero dá 1. Isso é muito importante. E, portanto, o PR, que é a potência, vou colocar ela aqui um pouquinho mais resumido, ó, o PR, que é a potência ativa em um resistor, é simplesmente Vm vezes Im dividido por 2. Está aqui, essa é a expressãozinha da potência ativa em um resistor. Vou deixar ela bem bonitinha aqui pra gente e vai anotando no seu caderno, porque esses resultados eles são bem famosos, bem conhecidos. Belezura? Ok, pessoal, passamos aqui agora para o indutor. E aí a gente já fecha a aula daqui a pouquinho com o capacitor. Para o indutor, eu tenho que o PL, vou chamar de PL aqui, potência no nosso indutorzinho. O PL é a mesma ideia, ó, vai ser Vm vezes Im, aplicando a fórmula da potência média, não tem muito segredo. Vm vezes Im dividido por 2, que multiplica o cosseno de θ menos φ. Cosseno de θ menos φ. Só que quem é φ? Φ está aqui, ó, que é o ângulo da corrente. Vamos escrever o φ em função de θ, que é o ângulo da tensão. Φ ele vale θ menos 90. Vamos escrever isso aqui, ó. Abro parênteses e coloco lá θ menos 90. Vamos fazer aqui, ó, θ menos 90. Vamos escrever bonitinho aqui, ó, θ menos 90 graus. E aí, quanto que vai dar esse ângulo, pessoal? Eu acho que você já sacou o que vai acontecer, talvez. Né? θ menos θ vai embora, sobrou um sinalzinho de mais aqui, ó. Esse ângulo, portanto, ele deu mais 90 graus. Vou colocar aqui, ó, mais 90 graus. E aí eu pergunto para você, isso aí, portanto, vai dar cosseno de 90. Quanto que é o cosseno de 90? Cosseno de 90 é zero. E, portanto, eu posso afirmar aqui para você com toda certeza que o PL, que é a potência ativa em um indutor, em um elemento, né, uma carga puramente indutiva, vamos começar a falar assim, vale zero. Isso é muito importante. Ó, mais um resultado extremamente importante aqui. Provando, né, que um indutor, ele não possui potência ativa. E isso vai ficar mais claro nas próximas aulas, porque vai surgir a tal da potência reativa aqui também, que aí é caracterizada pelas reatâncias, né? Tem a ver com as reatâncias indutivas e capacitivas. Beleza? Excelente. E para finalizar, vamos trabalhar com o capacitor, que vai acontecer algo muito parecido. A potência capacitiva, a potência ativa do capacitor, ela vale quanto? Ela vale Vm vezes Im dividido por 2. Isso aqui que multiplica cosseno de θ menos φ. Vamos colocar assim, ó, cosseno de θ menos φ. Opa, só que quem quer φ, eu vou substituir o φ em função de θ. E o φ vale θ mais 90 graus. Vamos colocar lá. Isso aqui vai dar θ mais 90. E vai acontecer algo muito parecido com o indutor, né? Que aconteceu com o indutor.
Vejam aqui, ó, cosseno de θ vai embora aqui com θ menos θ e ficou, portanto, cosseno de menos 90. O ângulo aqui resultante, ó, deu menos 90 graus. E novamente eu pergunto para você, quem é o cosseno de menos 90? O cosseno de menos 90 é zero, exatamente igual ao cosseno de 90. E, portanto, nós chegamos à conclusão de que a potência ativa do capacitor ela vale zero. Mais um resultado extremamente importante e muito conhecido aí na literatura. Você vai encontrar em qualquer livro de circuitos esse resultado aqui. Beleza? E aqui só uma ressalva, pessoal, aqui eu acabei esquecendo de falar, estou lembrando agora. Quer ver? Eu vou voltar aqui na formulinha da potência. A potência ativa, ou potência média aqui, ou potência real, essa potência, eu vou colocar bem grandão aqui, tá? Essa potência ela é dada em watts, beleza? Por que eu estou falando essa unidade, né? Por que eu estou colocando aqui a unidade para você? Porque daqui a pouco vão surgir novas potências, tá? Potência complexa, potência reativa, potência aparente, e essas potências elas vão ter unidades diferentes do watt. E eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Belezura? Nessa aula, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Nessa aula nós paramos por aqui. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Deixa aí qualquer dúvida nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.